Shalom, meus amados, que Deus abençoe cada um de vocês. Então, hoje é a terceira mensagem da Conferência da Madrugada. E quem você vai assistir hoje é a pastora Suzana, da Assembleia de Deus. E ela pregou uma mensagem muito maravilhosa chamada Relacionamento Íntimo com Deus. Eu espero que você goste. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve nesse canal. Se você também ainda não acionou o sininho, acione o sininho, compartilha, dê os seus comentários aí. E essa mensagem, a gente sabe que ela precisa alcançar o máximo de pessoas possíveis. E eu espero que você goste e abra o seu coração para o que Deus vai falar contigo. Amém? Então, que nesse dia de hoje, Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Shalom. Eu tenho por hábito fazer isso, honrar a vida dos meus pastores, pastor Jonatas Câmara, pastora Ana Lúcia, que me chamou e ungiu, né? E a eles, então, eu devo sempre reconhecimento. E reconheço muito a vida do apóstolo Peter, me submeto totalmente à unção que flui da vida dele, à unção deste altar. Quero receber aqui, daí eu quero pedir ao irmão Aljair, por favor, que já coloque. Eu pensei, o apóstolo disse ontem, né? Siga o fluxo. Daí eu fui olhar as duas ministrações e eu gostaria já que vocês tivessem o hábito, quem não tem de anotar, né? Que tivesse. Qual foi o tema da primeira ministração? A oferta bem cheia. Ontem, cooperando com Deus. No primeiro dia, eu tirei, seja específico no seu pedido. E ontem, se eu achar graça de Deus, eu encontro favor dos homens. Então, uma coisa que eu faço como hábito, eu tenho um caderno específico para cada 40 dias. Ontem, aliás, essa noite eu passei revirando meus cadernos antigos. E eu anoto no final do caderno aquilo que Deus me dá naquele dia de específico para a minha vida. E também eu sempre penso o seguinte: nós viemos para melhorar, para ampliar, para aprofundar o nosso relacionamento com Deus. Amém, amados? Amém. Isso requer de nós compromisso e investimento. Então eu pensei hoje trazer para vocês o que da Igreja Aliança influenciou hoje no que eu sou como pastora Suzana. Não digo que eu tenha pego, né, certamente, é claro, Deus trouxe muitos e muitos temas, eu estava revendo tantas coisas preciosas, mas aqui eu trouxe aquilo que impactou a minha vida, e que até hoje eu tenho práticas mudadas a partir deste altar, daquilo que fluiu daqui. Amém, queridos? Então vamos lá, vamos, por favor. Em 2017 foi os primeiros 40 dias que eu estive completo aqui. E Deus me deu a honra de eu trazer uma discípula gerada. Sabe aquela discípula que você consolida? E eu a trouxe para participar comigo e ela ficou aqui. Então eu trouxe as minhas primícias também para esse altar, a Juliana, né? Volta lá, por favor. Em 2017, esteve ministrando nos 40 dias, acho que ele deve ter vindo para um encontro de casais, e ministrou também nos 40 dias o pastor José Gonçalves. E ele fez um desafio. Ele mostrou muito o efeito nocivo do celular, as práticas que nós temos hoje como cristãos, de muito mais estarmos na telinha do que buscarmos a Deus. E ele fez um desafio. O desafio é o seguinte: antes de pegar o celular pela manhã, leia a Bíblia. E eu assumi esse desafio desde 2017. Eu não pego meu celular sem antes ler o capítulo da Bíblia. Inclusive hoje já li o capítulo da Bíblia. Então eu gostaria que isso também vocês fossem, né, durante as ministrações aqui. Verifique o que Deus está requerendo de você como mudança. Nesse aprofundamento, certamente você vai ser enriquecido com aquilo que Deus tem para você. Pode ir para o próximo. Eu fui ver o jejum de Daniel com o apóstolo Valdir.
O apóstolo Valdir veio para cá nos 40 dias, e como ele mesmo disse, gente, vim para a terra do tambaqui, não posso comer tambaqui porque eu estou no jejum de Daniel. E aquilo me impactou muito, eu nunca tinha feito o jejum de Daniel. E no outro ano, eu fiz os 40 dias de jejum de Daniel. Então eu lembro que eu dei uma boa emagrecida, olha só a bênção também, né? Perdi 6 quilos em 40 dias, por conta do jejum de Daniel. E eu comecei com essa prática, hoje eu faço o jejum de Daniel, normalmente é no mês de agosto. Eu lembro que a última vez eu chamo pessoas no meu relacionamento, eu tive 4 representantes de nações diferentes, e foi muitas pessoas e muitos testemunhos de pessoas que participam do jejum de Daniel. Então foi uma experiência aprendida também aqui. Pode passar. E o apóstolo Teté. Claro que tem muita coisa, mas eu tentei colocar aquilo que me chamou muita atenção. Ontem vocês viram na ministração do apóstolo Teté que ele falou, não usou esse termo, né? Mas ele falou daquela questão de não ter o dinheiro, pedir até o dinheiro. E Deus me deu um nome para isso. A gente fala muito das primícias, todo mundo aqui é primiciante, amém? O Senhor me deu um nome chamado ultimícias. Ultimícias é o quê? Aquilo último dinheirinho que tu tem, né? Aquela raspada conta. E aconteceu aqui, eu raspei a minha conta, eu fui lá e raspei, né? E Deus disse que é a ultimícia mesmo, as últimas. Porque esse tem peso, porque aquela coisa que você estava se segurando. Às vezes as primícias não dói tanto, porque você está tirando já como um hábito, você sempre tira primeiro o que está vindo ali. Mas as ultimícias, ela é doída. E eu aprendi aqui também o valor que tem as ultimícias, o valor que realmente você conquista algo extraordinário no reino espiritual, não se move e você tem coisas muito lindas. Eu aprendi com o apóstolo Teté muito sobre semente. Deus me deu um rema muito bom, porque eu sou da área da biologia. Eu fui junto com os botânicos estudar sementes. E daí eu fui ver o seguinte, a gente tem uma variedade de sementes, né? E nós somos da região, sabemos, por exemplo, banana tem semente? Mas você planta uma banana para plantar, para fazer uma nova planta? Não, banana, você come o fruto todinho. Já, por exemplo, a castanha, você tem fruto? Tem fruto? Você só tem a semente. Você só tem a semente, você come a semente. Então, é um perigo de comer a semente. E a gente aprendeu muito aqui com o apóstolo Teté. Normalmente, eu digo, e fiz um paralelo quando eu ministrei sobre isso, que nós ganhamos abacate, porque a maioria gosta de abacate, né? Nós ganhamos abacate. O que é o abacate? Aquela fruta gostosa que tem uma semente bem visível dentro. Todo mês você planta essa fruta nas tuas primícias, teus dízimos, tuas ofertas. É a semente. Um trabalhador não come da semente. E Deus é tão bom que você usufrui do fruto. Mas quando você pega um valor, e às vezes você recebe um extra, ou pessoas que fazem aquele propósito, Senhor, se o Senhor me der um emprego, o primeiro salário é teu. Você transforma aquele valor todo em uma única semente. Ele é uma castanha. E a castanheira, pelos dados do Carbono 14, ela tem castanheira na Amazônia de 1.400 anos. Se cada geração corresponde a 37 anos, você já pensou quanto essa semente vai clamar das gerações futuras a semente que você fizer nesse livro? Mas se você recebe sementes, como por exemplo no teu aniversário, você recebe presente, e você não tira dali a semente, é como uma banana, você come, portanto ela vai ser o quê? Cortada, né? Então você não recebe, porque você não entende o valor da semente. Amém, amados? Nós ministramos também aqui, recebi nesse altar essa unção que foi tremenda, sobre o voto de consagração em Levítico 27, versículo 3 e 4, vocês anotem, vejam. É muito importante você calcular o valor que você vale e levar o sacerdote, teu valor, o valor de teus filhos, o valor do marido, né? E você faça esse depósito ao sacerdote. O apóstolo recebeu essa nossa oferta de consagração.
E eu tenho visto o apóstolo Dedé, eu tenho falado para ele que para mim ele é um homem que ensina princípios de honra. Ele vive princípios de honra. Pessoas que viajaram com ele, eu ainda não tive o privilégio de fazê-lo, dizem que ele é o homem que fica observando para semear na vida das pessoas. E isso eu vejo como um princípio na vida dele. E dentro desses princípios, eu aprendi isso, que é o zelo pela oferta, que ele tem falado muito. No início, eu fiz justamente isso, eu tirei uma foto ontem à noite, da minha caixinha de uma variedade de cores, aquelas envelopinhos, né, de colorido, uma variedade de cores no envelope. Eu tenho aqueles brilhozinho colante que o pessoal compra para um monte de coisa, né? E eu tenho um perfume específico. Eu comecei a usar um Salvador Dalí porque eu gostei do nome. Eu fui na Top comprar um perfume e eu disse que era um perfume, daí eu gostei do nome, Salvador Dalí, né? Daí é Salvador daqui, né? Mas, então é o perfume que eu deixo na caixinha junto com isso, que é o valor, o perfume da oferta, né? Então é um princípio. Eu também, depois de iniciar, né, não foi da primeira vez, os 40 dias, eu entendi que a oferta ela tem um valor específico. Eu não pego qualquer valor, tem um valor. Quem não sabe ainda vem para Jeová Jiré, né? Tem um valor específico da oferta. E esse valor eu me propus a trazer nos 40 dias. Nós não podemos vir para cá sem trazer a nossa oferta. E é pesado, irmãos. Para quem vem 40 dias fazer oferta é pesado. Mas nós vimos aqui janeiro e fevereiro. Você tem, portanto, 10 meses depois para fazer o quê? Guardar a tua oferta. E, amados, como é bom, em março, você já guarda 4 valores da tua oferta. 4 dias. Porque você tem 10 meses. Portanto, cada mês você guarda 4 dias. Se você vai dar R$20, você vai guardar, portanto, R$80 naquele mês. E você faz um envelope bacana, você vai guardando as melhores notas ali. Não vai te faltar, portanto, oferta para o ano que vem. Amém, queridos? Se você quiser R$100, R$200, quer guardar só as notas de 200 que chegarem para você, faça isso. Os R$1.000 também você pode colocar lá, daí você guarda uma caixinha maior, mas não bote no banco, deixa um lugar que você veja, que estimule a tua fé, que você esteja ali, sabe, vivenciando aquele guardar, você já está projetando 10 meses de guardar oferta. Eu fico pensando como que Deus está vendo isso, sabe? Como que está esse mover? Deus está te vendo preparar uma oferta 10 meses antes. Então, são coisas que o apóstolo tem dito: quem quer coisa extraordinária, faça o extraordinário. Ache um jeito de agradar o coração de Deus. Então, são várias questões. Do ano passado, eu penso que foi do ano passado, eu entendi pela palavra de Deus, de Gálatas 6,6, vocês já sabem bem aquela palavra sobre você semear na vida do líder. Capítulo 6, versículo 7, o Senhor vai dizer sobre a questão de que você reconhecer que o Senhor, Ele é fiel, né? Ele, portanto, vai cumprir. E essa semana, acho que umas 2 semanas atrás, eu vi esse versículo também. O que diz aí? Vamos ver se vocês conseguem ler, 1 Coríntios 9:11. O que está saindo daqui do altar? Semente? Pensa quanto você já recebeu em 2 dias. Agora você amplia e multiplica isso para os 40 dias. Como a tua vida vai mudar. Então, se você está recebendo sementes espirituais, não é direito daquele que está ministrando receber de nós que estamos aí, né? Recebendo essa semente, receber sementes materiais. É isso que a palavra está dizendo. Então eu me propus desde o ano passado, ou outro ano anterior ainda, a trazer uma oferta também para o que ministro. Então, tanto é que eu trouxe hoje, sempre eu trago 2 ofertas. Uma oferta para o altar e uma oferta para quem ministrar no dia. Então são coisas que eu fui me alterando, né? E mudando. Daí eu fiz os 40 dias aqui, não fazia na minha igreja, o Senhor me incomodou. E a tua igreja, o teu pastor. Então os princípios que eu sigo aqui, eu sigo também na minha igreja.
eu ministro também do mesmo formato lá, no sentido de honra. Amém, amados? E o Senhor me deu a honra, né, desde a gente estar lá na chácara, foi uma coisa que tocou meu coração quando eu vi a unidade das pessoas que trabalham por trás desse evento, né? A gente vê aqui só aqueles que estão ministrando, mas a gente sabe que há todo o envolvimento na organização, na cozinha. As pessoas trabalham muito. E daí eu queria honrar essas pessoas. Então o Senhor nos deu condições de pagarmos um jantar, um bom jantar, no último dia do evento, né? Então no 39º dia a gente paga um jantar para os que trabalham no evento. Até o momento não é para todos, né? Mas e daí eu abro a oportunidade para quem quiser fazer isso também algum outro dia, tá, irmãos? Só deixe o último dia para mim, você pode fazer outros dias também para honrar os irmãos. Então eu gostaria muito de frisar isso, essa palavra aí que está se plantando sementes espirituais entre vocês. Temos o direito de colher as materiais. Coloca só para mim fechar essa de Gálatas 6, que é uma palavra bem bacana. Acho que é só isso aí que eu trouxe. Eu procurei meus cadernos, eu queria encontrar na realidade as folhas, para trazer também os testemunhos daquilo que eu já vivi aqui nos 40 dias. Se eu tiver outra oportunidade, de repente olha só o que diz aí. Vamos ler? Vamos dizer com o apóstolo 1, 2, 3. Participante de todas as coisas boas, não é só o financeiro. Você pode fazer o que você quiser. Ou o apóstolo, onde eu estava atrás de algo que honrasse a ele. Eu disse, o que eu vou atrás? Eu fui na feira atrás de alguma coisa, não encontrei, ainda estou procurando, né? Então a gente quer coisas boas, aquilo que agrada. Ele deu testemunho aqui dos irmãos que ele pediu uma comida específica. Mas olha o Senhor também, que você pode honrar a pastora Rosenice também, honre a família sacerdotal. Gente, é muito importante a gente entrar na Bíblia o quanto é importante honrar a família sacerdotal. A gente vai ver que Jefté, a destruição que teve dele e dos seus filhos, né? E Deus, o Senhor falando que não honraram a família do sacerdote. E a gente precisa entender isso, que não é só ele que está pagando o preço aqui, a família também, toda está envolvida. E o versículo 7 vai dizer o quê? Muita gente só lê esse versículo 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo, isso também ele ceifará. Então é disso que a palavra está falando. Deus não se deixa escarnecer. Se você semeia, você colhe. Amém, amados? Diga, Senhor, me ensina a entender as dimensões, as profundidades, o oculto do que o Senhor trará para a minha vida nesses dias. E que o teu Espírito se mova na minha volição para que eu possa agir conforme a tua revelação. Amém? Eu tenho perfeito entendimento de que não sou só eu que recebo, muitos recebem, mas muitas pessoas começam e não continuam, não perseveram, e muitas pessoas pensam que não é para ela aquele comando. Muitas vezes acham que não serve. Ou às vezes, como eu lembro que quando eu comecei a entender essa questão de honra, eu dizia, mas eu sou universitário, o irmão está me dando uma oferta, às vezes o irmão parece que eu estou explorando ele. Daí eu fui entender, não, eu estou desatando a bênção de Deus sobre a vida dele. Amém, queridos? Então, eu quero fazer um momento de reconhecimento agora. Se você concorda, você diz amém. Eu creio, amados, eu creio que você foi escolhido por Deus para estar neste lugar. Deus tem coisas extraordinárias para te revelar. Que você vai entrar em lugares profundos de revelação, em fontes de água viva reveladoras nesse tempo. Eu creio que hoje o Espírito Santo tem uma palavra especial da parte do céu para você. Eu creio que você será curado nesse dia. Eu creio que nós seremos libertos hoje. Eu creio que não depende daquilo que eu falo para que Deus fale contigo. E eu creio também, amém, amados? Vou falar de novo. Eu creio que não depende daquilo que eu falo para Deus falar contigo. E eu creio que você vai receber uma maior revelação
geração ainda, porque aquela está sendo dada a voltar. Eu creio que hoje a tua vida vai dar uma girada. Amém? Eu creio que os pastores que estão aqui, eles terão ovelhas muito mais aprimoradas em honra. Amém? Eu creio que vocês terão uma equipe de excelência para exercer o ministério do Senhor. Eu creio que neste altar o Senhor tem chamado o apóstolo para levantar aqui um novo tempo, uma geração que flui temporalmente, atemporalmente, e de forma também de uma extensão geográfica que só o Espírito sabe. Amém? Porque cada um de nós somos multiplicadores dessa unção, dessa revelação. Eu creio que essa família será extremamente honrada como eles nunca foram. Amém? Eu creio que esses 40 dias, pessoas que aqui vierem, elas realmente vão ser movidas por Deus. Amém, queridos? Você crê nisso? Vocês fizeram tremendos decretos nesse dia. Eu creio poderosamente nesse poder. Vamos continuar essa unção profética, porque eu creio que o Senhor tem me chamado muito para trazer essa revelação da palavra profética. A palavra do Senhor em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 6 ao 16. Vamos ver com essa unção profética. Como eu sei que está dando cansaço, às vezes a minha voz é meio musical, vamos colocar em pé só nessa leitura, por favor. A palavra, eu vou ler e eu quero que você repita só as palavras que eu disser. Entretanto, expomos de sabedoria entre os experimentados. Diga, eu sou experimentado. Não porém a sabedoria deste século, nem aos poderosos dessa época que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Diga, para a nossa glória. Eu terei a revelação da sabedoria de Deus que estava oculta. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivesse conhecido, jamais seria crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olho viram, nem ouvido ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Diga, Deus preparou para mim algo que eu nunca pensei, nunca imaginei. Deus tem para mim. Mas Deus não a revelou pelo Espírito, porque o Espírito todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Diga, Espírito Santo, tu que ministras, tu que conhece-me, tu que me prescruta, que sabe o íntimo, e que sabe o íntimo de Deus, traga a revelação, as profundezas de Deus, e revela, Senhor, ao teu Espírito que está dentro de mim. Aleluia. É o mesmo Espírito, amado. O Espírito que está lá nas profundezas de Deus. É o Espírito que, a palavra de Deus diz assim, o Espírito testifica com o teu Espírito que você é filho de Deus. Ele é um contigo. E esse Espírito conectado, ele traz essas revelações. Por isso que eu disse, você vai receber muito mais do que aquilo que eu vou falar. Amém? Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Desculpa, pode seguir. Disso também falamos, nem em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinada pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com esse. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual, diga eu julgo todas as coisas, mas eu mesmo não sou julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Diga, eu porém tenho a mente de Cristo. Diga, eu tenho a mente de Cristo. Eu penso como Cristo. Eu tenho as emoções de Cristo. Eu tenho as recordações
permite que eu tenha. Então você tem a mente de Cristo, e essa mente que está sendo revelada nesses 40 dias, porque ela é processual. Nós estaríamos entrando nessa fonte. Amém, queridos? E um aleluia bem forte. Pode sentar. Olha a introdução. Graças a Deus. Então, eu pensei em vários títulos, mas um deles que mais ou menos ficou foi o fundamento da vida. O apóstolo Paulo se preocupa muito com a questão do fundamento, né? Jesus Cristo é o fundamento, Ele é a pedra angular. Nós precisamos ter um fundamento da nossa vida cristã. E o fundamento da nossa vida está um relacionamento com Deus. Mas o meu relacionamento com Deus, ele depende de como eu penso em Deus. Eu só me relaciono de acordo com a forma que eu percebo o outro. Se eu percebo o outro com honra, eu vou dar honra. Então a gente sabe que muitas pessoas, elas perdem muito de Deus por não conhecer a Ele. Então o Senhor quer que nós tenhamos um relacionamento íntimo. A intimidade que nós temos com Deus mostra mais quem Ele é, nos dá mais confiança, e nós começamos a exercer um nível de fé que realmente honra a Deus. Porque sem fé, e a Bíblia ainda vai dizer que aquilo que é feito sem fé é pecado, né? Então nós precisamos da fé. A fé, ela é a moeda no reino espiritual. Então a gente tem muitas moedas, né? Nós estamos na moeda hoje. A moeda do mundo é o conhecimento. Mas a moeda no reino do Espírito, ela se chama fé. E nós estamos recebendo a palavra, porque a palavra de Deus, ela gera em nós fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, para que você saiba mais ou menos como vai caminhar a ministração, nós vamos estar trabalhando essa parte de introdução, gerando um pouco de fé, como ativar esse princípio da fé, assumindo a nossa participação, entendendo um pouco da relação com Deus. Mas eu quero fechar com oração, no sentido de que a gente tem visto o louvor, e foi muito bom que o louvor se repetiu. E eu vejo que eu tenho dificuldade, às vezes, de entrar numa única veia, né? Por exemplo, se o apóstolo disse, como disse ontem, vamos profetizar. Daí eu via irmãos entrando em batalha espiritual, outro irmão fazendo oração de intercessão, outros fazendo pedido. Daí eu disse assim, então nós não estamos sabendo o que é profetizar, o que é comando, né? Daí então eu vou fechar com isso. Quando eu estiver fechando nesse sentido aí, daí a gente está terminando, tá bom, mas? Então vamos lá. Primeiro elemento que eu penso que a gente precisa entender, então, é Lucas 18, versículo 1, que nos vai dizer que é nosso dever. É nosso o quê? Dever. Orar sempre sem desvanecer. Orar sempre e nunca esmorecer. É meu dever. Não é uma coisa que o Senhor vai dizer assim, ó, como tu quiseres, né? Não é só para um grupo de pessoas, é para qualquer pessoa que aceitou Jesus. Você não pode esmorecer. Não pode começar a orar e parar. Não pode fazer um propósito. Amados, eu sempre entendi que Deus é um Deus de aliança. Não é uma coisa, a gente não é um princípio de religiosidade, mas é aliança. Hoje nós estamos iniciando o ano. Faça uma aliança com Deus de ler a Bíblia, mas cumpra. A primeira vez esse ano agora eu me atrasei, e me atrasei muito, mas eu tinha uma aliança. Amados, você precisa ver, eu li Apocalipse no último dia do ano, Apocalipse de 1 ao 22, mas eu li não na corrida. A minha Bíblia, se você olhar, ela é toda marcada, 4 cores, cada cor é um símbolo. Se você quiser promessa, só olhar vermelho aqui, tudo vermelho é promessa. Quer princípio, tudo amarelo é princípio. Quer advertência, tudo verde é advertência. Quer glorificação a Deus, tudo azul é glórias ao Senhor. Então, eu precisava cumprir com a aliança. E nós precisamos, portanto, entender que a oração,
fez uma oração. Eu lembro muito bem da apóstola Raquel, quando ela veio ministrar, ela dizia assim, 40 dias, todo mundo animado, no cultão. Quando eu mando filmagem daqui pro povo do sul, eles dizem, eu queria estar aí. Quem não quer estar aqui, amados? Uma festa dessa, palavra que o apóstolo tem trazido, fontes, né, reveladoras que mudam a nossa vida, pessoas que ainda virão trazer maná do céu. Agora eu quero saber, depois, em fevereiro, né, como vai ser, a continuação dessa oração da madrugada. Como nós permanecemos no nosso princípio de oração. Então é isso, orar sempre, não esmorecer. Isso fala de persistência. E eu gostei muito de ouvir um apóstolo essa semana, ele falou assim, por que tem muito crente que não está recebendo resposta das suas orações? Porque está negativado, está com cartão negativado, passa lá, né, só está no vermelho. Não tem crédito, que o apóstolo fala muito sobre isso, né? Não tem crédito com Deus. Então eu preciso criar hábitos. Olha, aquela famosa academia que o pessoal começa, né, em janeiro, terminando as festas, janeiro é academia, terminando as festas é dieta, não sei o que, né? Então, isso é fácil, queridos? Não é fácil. Não é fácil gerar hábito em nós físico. É doído, é rotina. Então, quando a gente quer músculos espirituais também, né, quer ser fortalecido no espírito, eu preciso entender que isso vai demandar de tempo e de persistência. Amém? Então, nós hoje estamos reposicionando a nossa fé, redirecionando, né? Porque a gente entende que a fé, ela é algo, como o apóstolo bem falou ontem, é algo que precisa gerar, trazer à existência aquilo que eu estou querendo, que eu sei que Deus tem para a minha vida. Eu preciso criar estruturas mentais contra, e eu sei que muito crente está vivendo um medo de fracasso. Seja ele um fracasso espiritual, no sentido de, eu comecei uma célula e não deu certo, eu comecei a fazer e ganhar vidas, não deu também, comecei a consolidar, então há um medo de fracassar, há um medo de você assumir. Pastor, olha, eu sempre como pastora, eu ficava com bronca com o irmão, quando você chamava ele para um trabalho, ele disse, não, eu acho que não é esse meu chamado. Querido, ou você não acredita na unção que o teu pastor tem, está te chamando para aquilo, e eu sempre digo, o que o meu pastor me chamou para fazer, eu vou receber essa unção, amém? Porque é o chamado dele, que eu sou empoderada na unção. Eu penso, para que eu vou ter unção se eu não estou fazendo? Sabe quando você vê uma pessoa assim, que está sendo usada por Deus, tem um comando profético para as nações, e você, ai meu Deus, eu queria também isso. Para quê? Para fazer o quê? Se você não tem acesso às nações, né? Então, quando você obedece, na obediência, você recebe a unção que ali está. Amém, queridos? Eu estou livre aqui. Ah, a pastora Suzana prega bem. Não, amados, é a unção que está aqui. Eu estou fluindo naquilo que está neste lugar. Então é uma questão de aproveitar a oportunidade. Foi fácil para mim? Não, mas eu passei a noite. Né? Então assim, a gente se esforça, mas sabe que não é o nosso esforço. Né? A gente depende daquilo que Deus está trazendo. Muita gente precisa lutar contra essa ansiedade, pessimismo, comiseração, coitadismo, codependência. Só vou se o marido for, só faço se o líder fizer, né? Só vou orar se eu encontrar alguém que ore comigo. Se o meu líder estiver jejuando comigo, eu vou conseguir jejuar, senão eu não consigo jejuar. Então, amados, nós precisamos criar estruturas, e nós entendemos que tudo isso, o antídoto para essa coisa que tem às vezes contaminado muito de nós em algum momento da nossa vida, é a palavra. A palavra de Deus é ela que entra, que penetra na divisão da alma, da medula, ela que penetra na divisão dos ossos até. É a palavra de Deus, amém? Falando de divisão dos ossos, a palavra está penetrando e ela traz cura, amados. Receba a tua cura. É a palavra. Hebreus 4, versículo 12. Vai dizer o quê? Vamos lá. Hebreus 4, 12. Porque a palavra de Deus é
Viva e só até aí, amado. Ela é viva. A palavra de Deus é viva. Tu já pensou? Essa palavra, ela não é outro livro. Nenhum livro é igual a esse. E é interessante porque ela pode se tornar morta para aqueles que não estão com vida em Deus. Uma pessoa, lá no centro espírita tem uma Bíblia lá aberta. Palavra totalmente morta. Deus se oculta de falar, né? Mas quantas pessoas, na ignorância, às vezes sem letra, abrem a Bíblia e começam a ler a Bíblia, sem ser alfabetizada. Conheço pessoas que disseram que foram alfabetizadas por Deus lendo a Bíblia, porque ela é viva. A palavra de Deus é viva. Então, se ela é viva, ela contém a mente de Deus. Ela contém a mente de Deus. Contém os planos de Deus para mim. Contém os propósitos de Deus para a minha vida. É a palavra de Deus. Se a palavra de Deus tem tudo isso, ela vai dizer para mim aquilo que prevalece sobre a minha vida. Eu não posso ter outras vozes que prevaleçam. E olha, no campo da psicologia, a maior prevalência de voz negativa é do próprio indivíduo. Não é nem de mãe, nem de marido, nem de filho, nem de patrão que diz que ele não presta. Não, é o próprio indivíduo que diz que ele não presta, que ele não é nada. Você fala com ele, ele já vai se ridicularizando, ele já vai se diminuindo, ele já vai dizendo coisas contra ele mesmo, que ele não consegue, que ele é um fracasso. Então, quando nós entendemos que a palavra de Deus diz para mim o que eu devo ser, eu devo cumprir e entender que eu chamo a existência. Eu chamo a existência, Deus que eu não esteja vendo, mas eu chamo a existência aquilo que a palavra de Deus diz, porque eu sou. Amém? Porque daí é aquela máxima: o que a palavra de Deus diz que eu sou, o que ela diz que eu tenho, e o que ela diz que eu posso. Meu Deus do céu, aleluia. Então eu devo dizer o que a palavra de Deus diz. João 6,63, só a parte B. João 6,63 é só uma confirmação, né? A palavra que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Essa palavra, ela contém o Espírito de Deus, ela contém a vida de Deus. Portanto, eu faço com a palavra toda aquela mudança que eu preciso de fazer de mim. Toda vez que eu me sinto pequena, diminuta e fracassada, sem força para resistir ao diabo, como a palavra de Deus diz, eu preciso pegar a palavra que já existiu o diabo e ele fugirá de nós. É a palavra que vai prevalecer. Então eu faço esses registros. Eu faço registros de novos sonhos, de novas visões pela palavra. Se eu colocar um sonho, interessante que esses dias eu tive um sonho muito feio. E eu fui contar para uma pessoa muito espiritual, que é a minha mãe, ela disse: anula isso em nome de Jesus, né? Gente, que coisa mais simples. Não assuma nem teus próprios sonhos como sendo uma revelação, cancela isso. Esses maus sonhos, maus projetos, eles destroem os teus pensamentos e a tua energia para a conquista, a tua energia para cumprir o propósito de Deus. Romanos 10, versículo 8. A gente diz muito: eu preciso crer, eu não estou crendo nessa palavra. Mas o que a palavra de Deus diz é o seguinte: porém que se diz, a palavra está perto, está onde? Na tua? Em primeiro lugar está onde? E depois que ela desce para o? Então primeiro está na boca. Se está na boca, profetiza, fala. Né? Vai falando a palavra. Eu lembro que o apóstolo Eurípides, que foi meu professor de escola de líderes, né? Ele disse que ele ouvia a palavra, ele lia em voz alta a palavra, para poder gerar fé. Então, quando eu falo o que a palavra de Deus diz, daí eu creio. Não é crer para ver. Nós primeiro não precisamos ver para crer, nós precisamos primeiro crer. E daí, como que eu creio? Eu creio naquilo que eu falo. Quando eu falo, eu gero fé. Então é uma sequência. Eu falo segundo o que está aí na palavra, desce ao meu coração, daí eu creio, e daí depois eu vejo
a realização disso. Então, são níveis diferentes. Na sua palavra, na palavra de Deus, está a vontade dele, então, para mim. Eu preciso alinhar a minha mente àquilo que a palavra de Deus está dizendo. 2 Coríntios, capítulo 1, verso 20. Vai nos falar sobre as promessas de Deus. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim. Deus está dizendo talvez uma promessa dele. Não, peraí, essa promessa não é para você. Ele está dizendo, quantas são as suas promessas, dele você já tem o sim. Dele você já tem o amém. Assim seja. Você não precisa estar perguntando, Deus, é a tua vontade? Gente, por favor, vamos amadurecer nisso. É a vontade de Deus curar? Se o Senhor Jesus levou sobre si todas as nossas, você já tem o sim, o amém quanto a isso. É a vontade de Deus se prosperar? O Senhor disse que Ele se fez pobre para te tornar rico. Quantas promessas? Pegue a palavra, vai moendo a palavra e veja. Dele você já tem o sim, o amém. Amém, queridos? Aleluia. Eu recebo. Agora, assuma a sua participação. Como? Filipenses 4, versículos 6 a 8. Eu preciso assumir a minha participação, ou ajudando os meus pensamentos. Se você anda ansioso, queridos, ou geração ansiosa, pelo amor de Deus, preocupado. A ansiedade é uma preocupação. Ocupou antecipadamente, preocupou. A maioria da nossa ansiedade, da nossa preocupação não acontece. Né? Praticamente 80% das vezes que a gente está... Por exemplo, quantos de nós aqui, né, na época do Covid, não pensou que ia morrer? Morreu? Não, senão não estava aqui. Né? Então nós preocupamos, nós tivemos ansiedade sem fundamentação, porque estamos aqui. Então essa ansiedade, olha, a tua ansiedade, não tem ansiedade por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Então, eu já estou entrando agora na questão da necessidade de oração, para que a gente possa entrar naquela questão das 3 tipos de oração. Então, seja conhecido pela oração, pela súplica, com ações de graça. Queria que você prestasse atenção aí, ó. Eu tenho Desculpa, pode voltar, por favor. Eu tenho um pedido. Eu vou pela oração e pela súplica. Suplicar e orar é diferente. Né? A súplica é aquela questão da alma, aquele choro, aquela angústia, aquele clamor profundo. Ela está muito próxima da intercessão. As intercessões também elas são profundas, chamados específicos para intercessores. O apóstolo Paulo, inclusive, ele pede que as pessoas intercedam por ele com súplicas a Deus, para que ele seja livre das perseguições. E com ações de graça, com ação de graça é um princípio tremendo que é, o Senhor Jesus ele vai reforçar que aquilo que nós pedimos ao Pai, crendo que nós já recebemos. Isso é ação de graça. Ação de graça, olha só, você tem uma necessidade ou não tem? Agora imagina que nesse momento a tua necessidade foi suprida. Aleluia! Sorriso, amados. Contentamento. Isso é ação de graça. É uma percepção de que já aconteceu. Já aconteceu. Então, pode passar, por favor. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente, querido. Eu preciso ser guardada a minha mente dessa ansiedade, dessa preocupação. Crente que não dorme, crente que vira na cama preocupado com a dívida, preocupado com ansiedade. O Senhor vai guardar a tua mente, o Senhor vai guardar as tuas emoções. Emoções fragilizadas, a pessoa cheia de crente cheio de ira, crente descontrolado, qualquer coisa se descontrola, crente levantando o único dedo no trânsito, né? Não preciso dizer qual é, mas ou abrindo o vidro e daí dá de cara com o irmão, Pai, Senhor, irmão. E tantas situações fechatórias, por quê? Não tem essa paz. Vamos lá. Como que eu guardo os
os meus pensamentos. Versículo 8. Tudo que é, 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 se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe os nossos pensamentos. Se tem tudo que eu vou guardar, é bom que eu guarde. Não é bom, não guarde. Então, se a gente, olha, eu tenho falado muito que uma das coisas difíceis para o crente é não ser portador de má notícia. Não seja portador de má notícia. O Senhor disse que quando Jesus Cristo veio, os anjos disseram: eis que eu vos trago boas novas. Vamos ser portador de boas novas. O crente não pode ser portador de má notícia. Sabe aquele negócio que a notícia má se espalha rapidamente? Diga: não por mim. Não por mim. Não se espalha por mim. Porque eu não sou, porque a Bíblia diz que eu não posso ocupar meus pensamentos com aquilo que não é bom. Imagina ocupar minha rede de celular, ocupar meu dedinho lá, falando do fulano que morreu não sei quem, que teve desastre não sei aonde, que está ficando caótico, que tem isso de mal e que vai acontecer isso. Não, não é bom. Não vou ocupar meus pensamentos, porque isso não vem de Deus. Então eu preciso assumir, eu sou participante. Amém? Olha, essa mentezinha, só quem tem controle é você. A esposa não tem controle. O pensamento. Por que as pessoas estão juntas às vezes e um está ali remoendo, né, uma palavra ruim, e aquilo vai se transformando numa questão enorme, porque não ouve o que a palavra de Deus está dizendo. E eu fico guardando a palavra ruim, em vez de eu guardar aquilo que é bom. O que Deus me diz na sua palavra sempre é bom, porque a vontade de Deus é boa. Ai, vocês são muito sábios, eu aplaudiria vocês. Aleluia. Guarde também as suas emoções. Lucas 6,45. Nós também já falamos um pouquinho antes de emoções, mas olha só, o homem bom, do seu bom tesouro, ele tira coisas boas, mas o homem mau vai tirar coisas. Olhe para o que está saindo de dentro de você. Nós estamos tão preocupados na área dos relacionamentos, o que o outro está nos ferindo. Se o outro está nos ferindo, é conteúdo dele. A pergunta é: qual o conteúdo que você está saindo de você? O que está saindo? Então, você precisa vigiar essas suas emoções. E principalmente, querido, na fala, Provérbios 18, verso 21. Aleluia, obrigado, pastor. A morte e a vida estão no poder de quem? O que bem a utiliza, come do seu fruto. Todos comem do seu fruto, sendo bem utilizado ou não. Mas se você é um homem inteligente, diga amém. Está falando comigo? Eu vou comer desse fruto, porque eu sou sábia. Então eu vou comer a morte, eu vou comer do fruto da vida. O fruto da vida, porque ela está no poder da língua. Ainda, 1 Pedro 3, versículo 10. 1 Pedro: pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, faça o quê? Do quê? Do mal. E evite que os seus lábios falem mentiras ou engano. Então, o que a gente tem? Efésios capítulo 3, verso 20 e 21. O que a palavra do Senhor vai nos dizer? Aquele que é poderoso, quem é o Senhor? Para fazer o quê? Infinitamente mais do que tudo que está na minha, mesmo que eu fale. Ó, eu falei, declarei, e Ele está fazendo ainda mais. Ou que aquilo que eu pensei. Eu ocupei meus pensamentos só de coisa boa, mas o Senhor está dizendo, Ele vai fazer ainda mais, conforme o seu poder que opera em nós. Versículo 21. A Ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus por todas as gerações. Aleluia. Vamos aplaudir o Senhor, queridos.
importante você saber o que Deus tem para você. Pensa assim, às vezes, estou dizendo que você está numa situação de aperto, né? Seria tão bom que você soubesse de um parente rico que morreu, que deixou uma fortuna para você. Um parente rico morreu, que você nem conhecia, você não ficava triste, né? Nem conhecia, era um parente lá europeu ainda, tá? Ah, dos teus... deixou essa fortuna, você soube. Mas você não está interessado, porque você não quer saber os detalhes, né? Agora, se você tem um pouco de necessidade, o que é, onde é, você começa a querer saber. Quando você sabe o que Deus tem para você, você começa já a romper as tuas limitações das tuas imaginações. A tua imaginação começa a crescer. Olha o que o apóstolo tem ensinado. Você começa a pensar em coisas maiores. Olha o que ele disse para a pastora Rosemice: vou te dar uma casa com piscina, né? Você começa a ampliar essa tua imaginação. Queridos, eu já escrevi decretos, a minha casa está chegando. O Senhor encheu ela de mimos já para mim. É uma casa toda projetada. Então você vai gerando isso. Quando você gera os detalhes dessa casa, inclusive eu quero entrar pelo lado esquerdo, assim, porque eu gosto mais de estacionar para esse lado, né? Arborizada, a rua reta, um plano só a casa. Detalhes, você vai pensando nisso. Você reconhece, portanto, que Deus te ama. Gente, por que mais que o inferno batalhou nesta terra para trazer uma mentira para nós de que nós não somos amados? Eu sou crente de berço e eu me sentia patinho feio dentro da igreja. Porque eu sempre pensava, mas eu não faço nada para Deus. A religiosidade, o mérito, meritocracia. Eu achava que precisava merecer para ter. Quando o pastor, missionário, dava testemunho, cá no meu coração dizia, claro, são missionários, deixaram a vida deles, né? Estão servindo a Deus. O pastor, oh, maravilha, Deus tem mais a que fazer na vida do pastor. Mas né? Então a gente tem essa síndrome do patinho feio que precisa ser quebrada dentro de nós. Nós precisamos declarar. O apóstolo João, ao escrever João, é o único que diz que aquele discípulo amado que se reclinava no peito de Jesus. E ele estava falando de quem? Dele mesmo. Você poderia dizer, eu sou a discípula amada. Efésios 1, verso 4 e 5. O Ronald está muito esperto. Assim como ele nos... Antes ainda do quê? Para que eu seja o quê? Santo e irrepreensível. E em que, amados? Em amor. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo a sua boa vontade. Eu sou amada desde a eternidade. Desde antes da fundação do mundo, Deus já me amou. Não tem como eu dar errado. Diga isso, não tem como eu dar errado. Cheia de amor como eu sou, como eu não vou ser curada de qualquer trauma, de qualquer ferida? Eu preciso saber que Deus me amou. Eu preciso reconhecer que tudo que eu preciso já está nele. Deixa eu contar para vocês e confessar o meu pecado em Efésios capítulo 1, versículo 3. Quantas vezes eu ouvi um pregador falando desse versículo e eu contestava aí no banco? Porque diz assim, ó: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte espirituais das regiões celestiais. Daí eu dizia assim, pregador, como é que o senhor disse que eu sou abençoada na minha área profissional, por exemplo? A Bíblia não está dizendo isso, a Bíblia está dizendo bênção o quê? Espiritual. E eu pensava assim, cura divina, não é, pastor, olha só, o senhor não está entendendo a Bíblia, é bênção espiritual. Agora eu pergunto, cura divina é bênção espiritual? Meu emprego é bênção espiritual? Um filho é bênção espiritual? Um carro novo é bênção espiritual? Uma casa nova é bênção espiritual? Amados, tudo é bênção espiritual. Então que Deus me perdoe meu tempo de ignorância. A
dizendo que bendito é Ele que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção. E ainda para completar, me colocou já nessas regiões espirituais acertado para governar. E me chamou de dispenseiro. Eu estou num lugar que é uma dispensa de Deus, aonde eu tenho acesso para pegar o que eu quero na dispensa de Deus, para liberar. Aleluia! Ah, Senhor. Então Ele vai nos guiar em todo o propósito. João capítulo 16, versículo 13. Se eu creio nisso, tudo está nele, né? Eu vou alinhando. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele já veio ou não veio? Ele está contigo ou não está? Amém, querido, já chegou esse tempo. Ele nos guiará em toda a verdade. Diga, eu sou guiado em toda a verdade. Eu sou guiada para o meu propósito. Eu sou guiado para o destino que Deus tem para a minha vida. O Espírito Santo me guia. O Espírito Santo me guia. Amém, queridos? Então, o que o apóstolo tem falado, ontem ele falou, por que eu preciso evitar pecar, queridos? Porque o pecado me rompe essa comunhão do Espírito. Ele acaba me ensurdecendo para a voz do Espírito Santo. Ele embrutece o meu entendimento. E o Espírito Santo está dizendo, é por aqui. Eu, não, é por aqui. Então eu acabo não entendendo os comandos do Espírito. E daí nós temos crente dentro da igreja. E que eu digo assim, por que tem tanto crente que nem usufrui do que Deus tem? Porque está aí embrutecido muitas vezes. E eu preciso, portanto, para ser guiado pelo Espírito, andar em toda a verdade de Deus também. Amém? Andar na verdade. Então eu preciso, para andar nessa verdade, reorganizar as minhas prioridades. Tópico 4, Mateus 6,33. Vai dizer o quê? Buscai. E quantas coisas? E quantas coisas? Quantas? Aleluia! Outra falha minha na minha início de vida cristã. Eu achava que existia uma vida crente, uma chamada vida secular. Não tinha vida secular. Não, tudo pertence a Deus. Aonde eu estou, tudo pertence a Deus. Aonde eu estou, eu ali sou o tabernáculo do Senhor. Aonde eu estou, eu estabeleço o território santo do Senhor. Aonde eu estou, os meus pés tornam aquele lugar santo, propriedade do Senhor. Aonde eu toco, pertence ao Senhor. Todas as coisas vão contribuir. Tudo em minha volta vai ser articulado por Deus. Porque Deus tem interesse em todas as coisas. Mas primeiro, você faça isso que está fazendo aqui. Amém, queridos? Parabéns. Mas continuemos, persistamos. Porque a Bíblia, o primeiro versículo que a gente utilizou nessa ministração, a gente precisa orar sem cessar. É dever. Então nós precisamos ter uma continuidade, em primeiro lugar. Além disso, o Senhor que quer de nós, né? João 15, verso 16, que a gente apresente as nossas mãos para Ele. Então eu faço uma avaliação de como está esse aspecto. Não fosse vós que me escolheste a mim, pelo contrário, eu me escolhi para quê? Para que vades e o vosso fruto. Para quê, querido? A fim de que tudo. Então eu agora, reorganizando, né, a minha vida, eu não estou aqui pela minha necessidade máxima, mesmo que Deus, Ele atende, porque eu sempre penso no que a palavra mostra. Quando as pessoas vieram a Jesus, eles vieram, a mulher que tocou em Jesus, o fluxo de sangue, ela queria aquela cura, recebeu muito mais. Então, a tua necessidade, ela pode ser uma necessidade, como a gente colocou, material, mas essa necessidade material, hoje você entende que ela faz parte do reino espiritual, amém? E por fazer parte do reino espiritual, Deus tem uma aliança contigo, quer te dar muito mais ainda.
Deus quer te dar muito mais ainda, mas Ele precisa encontrar em nós um fruto, a frutificação. É para isso que Ele nos chamou, para que a gente vá, para que a gente saia do nosso meio, no sentido de que saia dessa questão de só olhar para você, para a tua necessidade, mas pense na representação de reino, o que você está fazendo. João 14, versículo 12 a 14. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim, as obras que eu faço fará ainda maiores. Próximo. Tudo quanto, amado, tudo, diga tudo, tudo quanto pedir meu nome, isso eu farei. Para que Deus faz? Para que Jesus faz? Para que o Pai seja glorificado. Versículo 14. Se me pedirdes alguma coisa, então eu estou comprometida, eu estou ali aliançada com Deus, eu reajusto meus pensamentos, minhas emoções conforme a palavra, eu pego em primeiro lugar o reino de Deus, eu estou aqui, quero mais intimidade, mais presença, mais vida de Deus, quero conversão genuína para a minha vida, quero ser liberta, quero ser curada, quero ser transformada, quero ser vaso de honra, amém? Quero ser útil para meu pastor, quero ser uma pessoa que seja um alicerce, meu pastor de venha, eu vou, né? Faça, eu faço, quero ser essa peça que esteja ativa no reino. Então o Senhor vai dizer, peça tudo o que quiseres, você é ativo. Então o último ponto, entender como eu peço, sabendo tudo isso, né? Então tem muitos livros sobre oração. O Emanuel tem um arsenal de livros lá, e eu fiquei a noite olhando um bocado. Quase que eu me perco da ministração, né? Não, deixa eu voltar ao que eu estava, né? Porque tem muitas revelações. Então eu não quero diminuir e nem dizer que essa. Uma delas é esse princípio. O primeiro princípio é esse que nós vimos. A oração que eu peço sempre em nome de Jesus. Quantas vezes o apóstolo tem frisado muito Mateus 7,7? Que diz o quê? Pedir, primeiro passo. Segundo, eu tenho que buscar. Então não é só pedir, Deus já me deu. Agora que eu estou buscando, não estou de braço aberto, só pedindo ainda. Ah, já pedindo ainda, pedindo ainda, pedindo ainda. Vá buscar, né? Vá bater na porta, a porta se abrir, né? Joel 2,17, ainda nessa questão de pedir. Joel 2,17 vai dizer, chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar e orem. Essa é uma oração de intercessão e de clamor. Peguei essa, mas tem vários exemplos na Bíblia. Então, isso é pedido, uma oração que você pede por restauração da nação, uma restauração da própria igreja, uma conversão genuína daquele povo. Chore, clame, uma oração profunda é um pedido. Oração de guerra, queridos. Oração de guerra, você se sente grande, é incrível. Oração de guerra, você sente uma presença do poder e autoridade de Deus em você. 2 Coríntios 10, verso 5, vai dizer, 2 Coríntios 10, 5, nós levamos cativo todo conhecimento, né, todo pensamento à obediência de Deus. Então, como que é levar cativo? É uma autoridade que você exerce. Toda altivez, se posiciona contra toda altivez que se levanta contra Deus. Pega só o versículo anterior para entender melhor, por favor. Porque as armas da nossa milícia não são, mas são o quê? Diga poderosa. Diga, eu tenho uma arma poderosa em Deus para destruir as fortalezas, para destruir os sofismas, aquilo que se levanta contra Deus, toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Então, se você está em batalha espiritual, é essa oração de guerra, que você se posiciona com autoridade. As armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para desfazer todo o sofisma. E o Senhor vai dizer em Lucas capítulo 10, versículo 19. Lucas 10, 19. Eis que eu vos dei. Ele vai dar ainda? Não, ele já
escorpiões e todo o poder, e nada, diga o quê? Nada, absolutamente vos causará dano. Isso é poder e autoridade, é guerra, oração de guerra. Oração de guerra, você risca o chão, você toma posição, você se sente impulsionado de autoridade de Deus. Eu já testifiquei aqui que uma vez eu estava vindo uma vigília perto de casa. Na época eu estava num lugar novo. Vocês sabem que esse pessoal que faz despacho gosta de demarcar esses territórios. E estava lá, a primeira vez que eu vi despacho nesse lugar. Os meninos, na época, o Júnior era menor, se acordou no carro e eu peguei lá, que não, Satanás, desci do carro, repreendi. Amados, nunca mais teve despacho. Você, no meu território é santo, você não vai botar tua marca nesse território. Então é autoridade, você sente, você entra na tua rua, território santo. Quebre as broncas que Satanás está fazendo ali. Não seja curioso, vizinho brigando e você assistindo. Entre com autoridade ali, repreenda aquele espírito. O território é teu, queridos. Então é isso que o Senhor nos ensina. E fechando, né? Eu posso estar aqui. Fechando, oração profética, decreto. Eu amo oração profética. Marcos 11, verso 23. O que Deus nos diz? Marcos 11, 23. Porque em verdade vos afirmo que se alguém, o quê? Disser. Diga de. Não é pensamento, não é pensar. Você tem o quê? Dizer. É a voz. A minha voz, ela é conhecida no reino espiritual. Lembra aquela situação dos discípulos do Senhor? A tua voz é conhecida. Quando você libera um decreto, o reino todo se move. Te imagina assim, nessa proporção. Se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar, mas crer, vai ser assim. Então você diz, você fala. Tiago 5, versos 17 e 18. Essa aqui é do apóstolo. Elias era homem sujeito aos mesmos sentimentos, e ele fez o quê? Orou como que ele orou? Com insistência. Ele orou com... Veja uma outra versão aí que tem uma palavra que eu gosto mais dessa insistência. Compaixão, é isso? Não. Pediu, orou com fervor, ok? Então ele orou com fervor, para que não chovesse. E durante 3 anos e meio não choveu sobre a terra. Ele orou para que não chovesse. Orou com o quê? Com fervor. Como será que essa oração com fervor? A gente lembra muito bem a oração que ele fez para vir chuva. Lembra? A mão de um homem, o hino que a gente canta. Vai lá, chora, dobra o joelho, clama. Quando o menino olhar, o céu está vindo alguma coisa, não ainda, o cara aperreado ali orando de novo, né? Cabeça no chão orando. Isso foi para quando estava pedindo a chuva. Mas aí o Tiago está dizendo, não foi quando ele pediu para chover. Está dizendo que foi para quando pediu para parar. Não é isso? Ele orou com fervor, para que não chovesse. E daí a gente vai ver esse fervorzinho dele todo. 1 Reis 17:1. Revelação teteística, tá? Ora a oração com fervor. Então Elias presbita, leiam comigo. O certo foi o rei do Senhor, perante cuja face estou, nem ao vale nem chuva, segundo a minha palavra. Essa é uma oração com fervor. Ora a oração com fervor. Ele o quê? Disse. Elias disse, segundo a minha palavra. Ele não fez aquilo no final. Aí Tiago está dizendo, isso é fé, isso é uma oração poderosa, isso é uma oração com fervor, autoridade, isso é uma oração profética, é um decreto. Atos 9, verso 40 a 41.
Então Pedro, tendo feito sair a todos, pôs-se de joelho e orou. E voltando-se para o corpo da menina, fez o quê? Disse. Ele o quê? Falou. Tabita, levanta-te. E ela fez o quê? Queridos, ele chegou no problema. Ele orou. Senhor, estou aqui, o negócio está feio. Mas agora eu vou usar um decreto. Eu vou usar uma palavra profética. Levanta. Aleluia! Versículo 41. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, finalmente a viúva, apresentou-a viva. Amém? Josué 10, versículo 12. Já estamos seguindo. Então Josué o quê? Falou ao Senhor, no dia que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença de quem? Ele falou com o Senhor, assim como fez a Elias. Agora ele chega com o israelita e ele simplesmente fala: sol, olha a autoridade, sol, detenha-se, lua, fique parado. Meu Deus. Jó 22, 28. Se projetares alguma coisa, ela sairá bem, e a luz brilhará em teus caminhos. Se você projetar, outras versões vai dizer, se você determinar, se você afirmar, eu preciso ter uma afirmação, algo positivo. Quem projeta, projeta porque tem certeza daquele negócio. Então isso vai te acontecer. A Bíblia toda, queridos, a gente encontra várias referências. O louvor que nós cantamos aqui é profético, você declara com a palavra. Salmo 23, o Senhor é o meu, olha o decreto, nada me falta. Ele me faz deitar em verdes pastos. Ele prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Ele unge a minha cabeça, óleo. Salmo 112, versículo 1 ao 7. Olha que decreto, eu quero que você vai se colocando em pé agora. Quero que você olhe essa palavra já como decretos na tua vida. Enche agora, mude, né? Aquela mentalidade. Bem-aventurado, diga eu sou. Bem-aventurado, porque eu temo ao Senhor. É o bem-aventurado, aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, né? A sua descendência, diga a minha descendência, ela é poderosa. Oh, repita de novo, a minha descendência é poderosa na terra, é abençoada a minha geração. Aleluia. Na minha casa há prosperidade. Isso é decreto. Na minha casa há prosperidade e riqueza. A minha justiça, ela permanece para sempre. O Senhor vai dizer que o seu reino é firmado na justiça. Nós somos reconhecidos pela justiça. Seremos pessoas com esses princípios. O justo, olha só, eu amo também essa palavra de luz, né? Desde Gênesis, diz sobre a minha vida. Diga, sobre a minha vida nasce a luz. O Senhor vai te dar luz para os teus empreendimentos, para teus projetos, para os teus sonhos em 2024. Para aquilo que você tem pensado e projetado, Deus vai trazer a luz. Deus traz entendimento, separação daquilo que é treva. O Senhor vai separar hoje, em nome de Jesus. Separa tudo aquilo que é treva. O Senhor traz a luz sobre os teus pensamentos, traz luz sobre a tua casa, traz luz sobre a tua empresa. O Senhor traz luz nos teus relacionamentos. O Senhor traz luz. Eu me compadeço e impresso. Por isso o Senhor vai defender a minha causa. O Senhor defende a minha causa. Pensa na causa que você tem na justiça. O Senhor defende a minha causa. O Senhor defende a minha causa em juízo. Não serei jamais abalado. Diga, eu não serei jamais abalado. Porque o Senhor me tem em memórias eternas. Eu
notícia. Não importa o que dizem, aqueles que estão prevendo 2024, aqueles que estão prevendo questões para o Brasil, independente de quem está na política, independente de quem é teu chefe, independente de como hoje está a tua empresa, você não se atemoriza de más notícia, porque o teu coração está firme, confiante. Oh, aleluia! Meu coração está firme, confiante no Senhor. Aleluia! Acho que tem aí, então 7, né? Então, amados, esse decreto é o decreto que você deve viver na sua vida. Isso é oração de decreto. Oração quando você profetiza. Peço ao Senhor que áreas eu preciso profetizar. Eu penso que nesse salmo nós alcançamos as áreas da nossa vida que nós precisamos profetizar. Vocês vão cantar o profetiza de novo? Ou não? Pode ser? Enquanto eles cantam, eu vou tirar a oportunidade então para que você profetize. Espírito Santo de Deus, enche agora os teus filhos dessa revelação profética. Nós convidamos, Senhor, segundo a tua palavra, que o Senhor envia os teus anjos, Pai. A tua palavra diz que o Senhor envia os teus anjos ao nosso serviço. Agora a palavra do decreto que saiu da boca do teu filho, sobre a vida dele, sobre a causa que ele está apresentando ao Senhor, que os anjos sejam